De volta com o nosso Você Bonita para uma aula, hein? Essa é pra gente levar pro resto da vida, porque o tema, certamente, em muitos momentos, a gente vai precisar. Então a gente convidou mais uma vez, ele que é neurocirurgião. Doutor Fernando Gomes, bem-vindo mais uma vez. Você tá bem? Tô ótimo, muito obrigado, Graças Carol. Vamos falar de um tema muito importante, muito. né? Eu já gostei dessa foto aqui. Isso aqui ficou, assim, uma ilustração muito perfeita, né, do que hoje você vai nos ensinar, que é como, de fato, descansar o cérebro e aproveitar o momento de lazer, né, sem colocar o foco ali no trabalho e algumas outras coisas que naquele momento a gente não está executando e nem temos controle. Exato. Mas você sabe, Carol, existe uma realidade, né? O nosso cérebro não para de funcionar nunca, nem mesmo quando a gente está dormindo. Agora, ele pode funcionar num formato que a gente fica muito pilhado, e isso pode ter algum significado quando você tem que entregar um trabalho ou quando você tem que gerenciar uma situação diferente, mas a longo prazo isso pode provocar uma situação de fadiga crônica, inclusive mental, com queda da performance que ninguém quer. Um problema de memória, às vezes até mesmo dor física, enfim. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Férias está chegando, dezembro está aí, janeiro também, época boa, bonita, época quente, enfim, é verão aqui no Brasil, uma época para a gente prestar atenção nisso e mudar de uma vez por todas o nosso relacionamento com esse órgão maravilhoso que é o nosso cérebro. Mas ele nos sabota, então, de certa forma. Sim, ele sabota. O primeiro momento é uma sabotagem, né? Esse lance dele não parar de funcionar é uma contínua sabotagem, pensando por esse lado. Sim, mas por outro lado, isso faz com que a gente tenha uma conexão direto, que existe de uma forma contínua com o mundo físico e até mesmo com a nossa parte psíquica interna, né? Que está digerindo todas as informações que chegam a todo momento. Entendi. Agora a gente tem uma coisa, Carol, uma coisa chamada vontade. E através da manipulação da vontade, a gente pode fazer alguns ajustes de hábito e não chegar num momento extremo de falar, pelo amor de Deus, chega às férias porque eu já não aguento mais de tanto problema, de tanta confusão, de tanto estresse. Entendi. Não vamos deixar chegar no limite, certo? Vamos lá, a dinâmica é a seguinte. Eu vou começar retirando daqui da nossa, né, do nosso cérebro, da nossa caixinha, o que Dr. Fernando não quer que a gente leve para as férias, certo? Então eu vou tirar esse primeiro aqui, ó, que é um e-mail. Aqui temos um e-mail, certo? Durante as férias não podemos, então, abrir a nossa caixa de e-mails, doutor Fernando? O que representa esse símbolo? Representa o trabalho, representa as obrigações, os compromissos, que na verdade, se você está de férias e destinou aquele tempo de uma forma organizada para se conectar muito mais com a natureza, com a sua família, com os seus propósitos, fica descabido, na verdade, essa tendência de você estar sempre trazendo o trabalho para dentro desse período, desse oásis que você organizou. Então aqui fica o chamado de atenção. Não é que não vai checar o e-mail, mas não da mesma maneira que você faz durante o seu período de trabalho. Principalmente porque vai existir um momento de retorno e vamos dar ao cérebro a possibilidade de executar uma conexão diferente com o mundo físico. Mas você falou uma parte importante, quando a gente organiza o momento de lazer. Então, até o momento de lazer, a gente também precisa ter uma coerência, enfim, algo ali no que a gente está mandando como sinal para o nosso cérebro, dessa organização antecipada, para a gente não chegar também na série e falar assim, esqueci, e aí ter que trabalhar. Exato, e também para não sentir uma espécie de abstinência de comportamento. Porque, de alguma maneira, você vai pegar o próximo ali e vai ter muito a ver. A gente se acostuma com aquele retorno imediato, principalmente que as redes sociais ou que os eletrônicos nos oferecem. Então, quando você tem alguma coisa que é gostoso, ou que faz significado, ou te dá uma sensação de meta cumprida, você tem a liberação de dopamina, o circuito cerebral relacionado ao prazer, ele é acionado e você sente que está ok com você mesmo. Só que, gente, você já faz isso o ano inteiro. É momento de mudar, porque é importante essa mudança de uma vez por todas. Muito bom. Então vamos para o próximo, que é justamente ele, olha lá. Tcharam! As redes sociais, o celular, o Instagram, tudo. Pois é, aí vem aquela pergunta, então doutor, estou de férias, vou para uma praia bonita, estou com a família, então não posso postar, não posso dar like. Não, não é nada disso, mas vamos nos relacionar de uma forma diferente, porque assim,
O grande lance é a gente ficar conectado com o mundo presente aqui e agora. Então faça sim a sua postagem, dê o seu like, escreva seu comentário, mas reserve esse tempo especialmente para estar conectado no seu presente. Porque muitas vezes você acaba vivendo no passado, tentando buscar informações ou sensações antigas, ou então no futuro gerando uma ansiedade ou uma sensação desagradável que não tem nada a ver com o momento. Eu tenho apostado nessa, curtir e depois postar, né? Exato, Você curte, porque assim, então, quem está vivendo não dá para estar postando, né? Então é uma coisa que muitas vezes fica confusa e complexa. E a gente precisa aproveitar esse momento, já que o nosso cérebro de fato não para nunca, que ele fique, na verdade, conectado em situações que fazem mais sentido para você desenvolver esse lado mais inteligente de lidar com o seu cérebro. Mas você acha também que é algo para a gente se policiar? Porque assim, os celulares mostram quanto tempo a gente ficou, né, em atividade com eles, né? Quantas horas no dia, seja olhando e-mail, sites e até as redes sociais. Você acha que então a gente... Porque é um treino, vicia isso, né? Então é um treino para que você fique menos tempo envolvido aqui. Sim, por isso que eu falo, isso aqui é um processo em que não adianta chegar, olha, o doutor Fernando falou para eu parar, de repente eu vou parar e vai ficar tudo bem. Não vai, se você fizer isso, isso vai gerar uma certa angústia, vai gerar uma sensação desagradável, pelo menos aos poucos. Então, veja, é importante você ter um comportamento, ou pelo menos ter o controle dessa situação. Quando a gente fala de criança, enfim, não tem nem conversa. É lógico que precisa cercear e limitar o tempo de hora de exposição aos eletrônicos. Muitas vezes o pai, a mãe, o cuidador não tem o tempo, ou não percebe que precisa prestar atenção ativamente na criança e deixa o eletrônico fazer o trabalho. O que acontece depois? Criança que não tem diagnóstico psiquiátrico nenhum, com ansiedade, com questão de oposição, ou seja, não pode receber um não, que se comporta de uma forma inadequada, uma dificuldade para lidar com a frustração. Então, é um momento que, assim, nós temos aqui a graça e a possibilidade, mas isso, se a gente também não utilizar da forma adequada, pode representar a desgraça, Carol. Tem que ter muita inteligência. Eu vou colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Como descansar nas férias, sendo férias das crianças da escola? Esse é o clássico. Olha, eu vou dar um exemplo bem pitoresco. Quando você tem o café e você tem o leite e mistura, praticamente é impossível depois você remover essa mistura mágica que acontece e é muito agradável. Então, se é férias de criança e é férias de adulto, o meio termo e algo que venha a agradar a todo mundo é o que precisa ser feito. Todo mundo, quando sonhou um dia em ter filho, em cuidar de uma criança, sempre sonhou com o quê? Não em ficar levando para a escola, ficar checando se fez lição de casa, mas de desfrutar um tempo adequado e brincar com a criança e compartilhar momentos bons. Então é o momento de fazer o café com leite. Ainda bem que é férias das crianças, a gente estava falando sobre isso, Carol. É férias das crianças, férias do papai e da mamãe ou de quem cuida da criança e pode, na verdade, criar um ambiente, um momento para que essa confraternização aconteça de uma forma orgânica, natural. Aí sim, né? Pode dormir até mais tarde? Pode, junto com o pai e com a mãe, por que não? Então vamos assistir uma série junto, vamos assistir um programa de televisão, vamos jogar um jogo de tabuleiro, alguma coisa que geralmente as pessoas estão deixando para trás, não é? E que maravilha, na verdade. Então, assim, você vai cansar diferente, você vai descansar diferente, mas você vai carregar uma coisa muito boa para quando as aulas e o trabalho voltar. Eu concordo com você. Claro que, dependendo da idade da criança, a gente estava comentando, Karina Miller estava agora há pouco na culinária, a neném dela tem 8, 9 meses, enfim. São períodos, né? É um momento ali da vida que a gente vai dormir menos e que talvez a gente tenha que ter mais atenção. A criança, quando começa a andar, a gente tem que manter um olhar ali, porque bobeou realmente, a criança caiu, ela põe alguma coisa na boca, enfim. São diversas situações. Mas, que é o que você comentou, parece que o nosso cérebro também, ele está treinado, de certa forma, a fazer isso, né? A natureza faz isso. E que o corpo foi preparado para. Não é, doutor Fernando, não, também? Exato. Assim, estou exausta, mas o corpo foi preparado para isso. Por isso que tem o período da maternidade e tal. Mas por isso que essa é a pauta mais importante do ano. Essa eu que a gente adoro tá tendo, essa Carol. discussão. Porque o que acontece? O que a gente está falando aqui é uma orientação para as férias. Todo mundo quer aproveitar ao máximo, descansar o corpo físico e a mente também, se reequilibrar emocionalmente. Mas se você carregar um pouco disso para a sua vida depois no retorno, você vai perceber que aquela vontade ou necessidade extrema de férias, ela começa reduzindo.
Porque a todo momento você precisa entender que é necessário que você faça algumas pausas. Eu não sei nem se é pausa o nome que a gente faz, na verdade, mas que mude o seu foco e te faça um contato maior com a realidade de uma forma agradável, para que você não chegue nesse momento de exaustão extrema. Imagina que coisa, né? Verdade. Hoje em dia o mundo é tão corrido que a gente fica às vezes na dúvida. Puxa vida, parei as férias, e agora? O que eu vou fazer? Pô, vive! É isso mesmo. Vamos então para o lado de cá, né, doutor Vamos. Fernando, porque aqui tem dicas também que a gente deve levar e colocar aqui, ó, nosso cérebro para pensar nisso durante as férias. Bom, o que está O representando que aqui este vaso? essa planta simboliza? O contato com a natureza. Quando a gente presta atenção da natureza, entende os seus movimentos, os seus ciclos, olha que imagem maravilhosa, sensacional, né? Uma ilha aqui, Tá você pode demais. imaginar um mar, alguma coisa assim. Você entende que existem 4 estações do ano, existem 4 fases da lua. A gente está entrando num período de verão aqui no Brasil, você começa a ter um contato diferente, o seu cérebro começa a entrar no que a gente chama de um ritmo circadiano mais próximo do nosso biológico e fisiológico. Tá. Então, acordar de manhã, aproveitar a luz solar, descansar no período noturno, não como uma regra absoluta, mas levando em consideração que isso faz bem, isso faz com que o seu cérebro entre num processo em que ele vai te oferecer o melhor possível. As emoções ficam mais equilibradas. Você falou de criança. Entendi. Criança muito nervosa. Quando está muito irritada, você pode escrever. Ou está com fome, ou principalmente está com sono. Você deixou dormir, ela acorda diferente. Então, por que não fazer o mesmo? Observar a natureza e trazer, né? A gente desconecta mais e conecta mais com as coisas que Deus nos deu. Respirar, né? E focar naquilo Olhar que a para o gente céu, né? Observar as pensando. estrelas. É isso. Aí, a gente pode aproveitar esse período também para ter, né, esse momento de respiro, de meditação, de reflexão. É assim, a neurociência já tem diversos trabalhos científicos e já mostrou. Quando a gente passa a praticar de uma forma rotineira a meditação, que basicamente consiste, vou falar aqui da coisa biológica, não dos estilos, porque existem inúmeros estilos de meditação, mas prestar atenção num ato reflexo nosso que nos mantém vivo, que é a respiração, reservando um período de tempo, que não precisam ser horas, muitas vezes minutos, Carol, em que você tenta deixar seus pensamentos distantes de um foco e presta atenção no seu movimento de inspiração e expiração, você começa a trabalhar mais com o que a gente chama de sistema nervoso autônomo parasimpático. Com isso, você tem uma redução da adrenalina, você tem uma redução da liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, e você tem a oportunidade de equilibrar esse seu estado sentimental e emocional, que muitas vezes fica abalado. Então é um convite para a gente começar a fazer isso nas férias. Aqui não vai ser desculpa de ninguém, de tipo, não tenho tempo, imagina parar 5 minutos. Gente, 5, 10 minutos, isso dá para fazer. E incorporar isso no seu dia a dia. Sim. Eu tenho certeza depois, quando voltar, chama as crianças para fazer também. Quando voltar depois das férias, você já tendo essa prática, já tendo destinado esse período de tempo, você vai carregar isso com você e você vai perceber que isso funciona como uma faxina que a gente faz na nossa mente. Independente do horário, né? A gente não precisa esperar uma situação de estresse ou algo pontual que tenha acontecido para, na sequência, respirar. A gente pode fazer isso como um hábito mesmo. Exato, pelo contrário. O melhor é você não, enfim, meditar tarde da noite quando você já está cansado, porque meditação não tem nada a ver com descansar, tirar uma soneca ou então adormecer. Né? É alguma coisa relativamente ativa, com um tempo programado para que venha acontecer, principalmente no momento em que você está desperto. Tem pessoas que gostam de meditar assim que acordam, outros um pouco antes do almoço. Caso, enfim, você gosta Eu gosto ao acordar. ao acordar, é para, enfim, alongando, é o meu momento ali. Ainda com o quarto escuro, sabe, assim, olho abrindo. E tem pessoas, Carol, que conseguem entrar em estado meditativo praticando atividade física. Por exemplo, o indivíduo vai lá correr 3, 5 quilômetros, naquele momento ele vai entrando em contato com a natureza, ele vai sentindo a força da gravidade, que traz, na verdade, todos os corpos para a Terra e vai, na verdade, deixando seus pensamentos fluírem de uma maneira natural e mais saudável. Isso, sem dúvida. Minhas melhores ideias, eu sempre digo, são durante a corrida. Os melhores pensamentos. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem, estamos ao vivo. Obrigada, Gu! Quais os possíveis impactos da falta de descanso para o nosso cérebro? Ó, que pergunta bacana, vamos entender, porque de fato a gente precisa focar nisso também, né? Vamos lá, deixamos uma perguntinha do Gu. Ele pergunta aí do impacto, né? Pro nosso cérebro, aí, ó, se a gente não tiver um descanso. Bom, Carol. Pifa. Pode pifar.
Na vida da gente, as coisas funcionam da seguinte maneira. Nós trazemos uma carga genética que faz com que a gente possa ter uma predisposição a algum tipo de transtorno mental, por exemplo, como uma ansiedade, depressão, a própria tendência a uma resposta mais exacerbada ao estresse. Tudo isso pode acontecer. Se eu coloco o meu cérebro numa situação em que o ambiente ele propicia a manifestação desses genes, eu posso ter como impacto negativo o florescimento de problemas que estavam ali amortecidos. Tá. Então, assim, isso já acaba sendo uma dica da importância de você deixar o seu cérebro descansar. Agora, vamos falar de uma outra coisa que não é transtorno. A pessoa que não põe o seu cérebro para descansar de forma adequada pode ter prejuízo de memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de trabalho, que é um tipo de atenção que faz com que você comece a ler um texto e quando você chega no final do texto, por exemplo, no jornal, você entende todo aquele contexto sem precisar ficar voltando a todo momento. Sem contar que a parte emocional, ela pode ficar abalada. Então, uma coisa que não deixaria a pessoa irritada, faz ela transformar no incrível Hulk. Aí você vai ver o que está acontecendo, a pessoa não está dando tempo ao tempo para o seu cérebro se reequilibrar e descansar de uma forma tranquila. Por isso, fica a dica, né? A gente precisa saber lidar com essa situação. Vamos para a próxima, ó. Temos mais uma aqui, que é a leitura, doutor Fernando. Podemos, então, sim, essa é uma apostar. Ótima dica, principalmente para o período de férias. Muitas vezes a gente tem alguns livros que a gente teria vontade de ler durante o dia a dia e sempre vai ficando para depois, porque o trabalho entra na frente, as obrigações familiares ou outras coisas. O momento é agora. A leitura, principalmente do livro físico, ela traz essa possibilidade de desacelerar. A informação ela vai entrar na velocidade da sua leitura. E eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não faz leitura dinâmica. Faz com que o seu cérebro imagine a situação, recrute, na verdade, informações antigas e anteriores de vivências que você teve, além de, na verdade, levar um conteúdo bacana para dentro da sua cabeça. Eu mesmo escrevi um livro agora com a minha filha, o Se Ninguém Fala, Ninguém Fica Sabendo, que eu oriento, pega as férias, passa a mão nesse livro aí, vai aprender um pouquinho com a gente. Tem vários livros incríveis, né, doutor Fernando? Não, e é verdade, porque a gente realmente coloca as outras coisas na frente, vai empurrando, vai, né, e tal, e para muita gente, às vezes à noite, tem um cansaço já de uma rotina ali, corrida, de trânsito, de trabalho, de casa, de comida, de filhos. E aí pega um livro para ler e acaba até pegando no sono, porque não está ali focado naquilo e acaba até, como você disse, o cérebro se comporta de uma forma que a gente desacelera e aí às vezes até vem um soninho. Então nas férias a gente pode inverter, né, o horário que a gente estaria fazendo outra coisa, a gente dedica a leitura que vai estar com mais atenção. Sim, também. E eu vou dar uma dica aqui, porque muitas vezes a pessoa associa em ler um livro com uma tarefa de escola e que se não chega no final, existe um fracasso. Gente, não é nada disso. A gente é livre para começar a ler um livro, achou ele chato, para no meio do caminho, lê outro. Eu tenho o hábito de ler pelo menos 5 ao mesmo tempo, então eu quero mudar um pouquinho de tema, eu vou um pouquinho para o outro, sem a necessidade de você ter que correr com a leitura para se sentir uma pessoa bem-sucedida. Não tem nada a ver. O lance é desfrutar da leitura e poder, na verdade, excursionar por um meio que muitas vezes está sendo deixado para trás. Então você assiste um vídeo, a informação ela vem muito mastigada para dentro da sua cabeça. E para você, na verdade, trabalhar com a criatividade, é importante você deixar esse papel entrar dentro da sua cabeça. Muito bom. Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Fran, um beijo. Mesmo me desconectando de eletrônicos, posso estar no lugar mais paradisíaco do mundo, mas a mente não para e não consigo descansar. O que fazer? Olha, tem algumas pessoas que de fato referem isso porque já vem conduzindo o cérebro de uma maneira diferente. É isso que eu falo para você. Mesmo se desconectar, porque na verdade existe uma conexão intensa. Então, a dica é devagar e progressivamente. Atividade física ajuda você a fazer essa conexão com a natureza onde você está. Então, você está num lugar paradisíaco, se você não tem nenhuma contraindicação ortopédica ou cardiovascular, por que não fazer uma bela caminhada, ou então ir nadar, ou então correr, por exemplo, à beira-mar? Eu tenho certeza que isso vai trazer você mais para o mundo físico e vai fazer com que seus pensamentos fiquem, na verdade, envolvendo aquela percepção que você tem de algo agradável ou algo que está cansando o seu corpo físico. E a outra dica é isso que a gente acabou de falar da meditação. Tirar um pouquinho o tempo, alto lá. Você já reconheceu que é difícil. Isso já é metade do caminho andado. Porque tem pessoas, Carol, que nem percebem que estão num lugar maravilhoso e estão conectados não com aquela energia, mas com outra energia que não faz sentido naquele momento. Concordo.
Doutora, a gente tem 2 minutinhos finais. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já teve essa experiência de ficar alguns dias, então, em um local, sem ter nenhum contato com eletrônicos, rede social, aquelas, né, imersões, enfim, uma experiência realmente? Eu já tive isso de uma forma voluntária. Confesso para você que não é fácil, a gente é muito plugado em informação, então vem uma sensação, por isso que eu falo, tem que ser devagar, vem uma sensação de que existe um despertencimento do mundo. É lógico que depois que passou ali as 24, 48 horas, isso começa a ficar um pouco mais tranquilo. E muitas vezes a gente não pode fazer isso, porque outras pessoas dependem da gente e acaba sendo leviano você simplesmente desconectar sem ter outras pessoas ali acessíveis para ajudar a resolver um problema ou alguma coisa assim. Mas lento e progressivamente a pessoa consegue tirar benefício disso. E é muito legal, porque às vezes a gente precisa desse espaço de tempo. Gente, abre a cabeça. Precisa desse espaço de tempo para você ter insight criativo. Às vezes você tem um problema na sua vida, você não consegue achar a solução. É questão de dar uma desconectada, você encontrar suas raízes, muitas vezes entender o problema sobre uma outra ótica, numa outra situação e de repente vem aquele eureka, né? Achei aquela solução para aquele problema que eu tanto queria. Eu nunca fiz, eu te perguntei, eu nunca fiz, tenho curiosidade. Sou muito elétrica e tal, então é interessante, né? Mas você sabe que a dica, até para pessoas que, por exemplo, desejam se tornar vegetariano, vegano ou simplesmente querem reduzir o consumo de carne, qual que é a dica? Pega um dia por semana e simplesmente corta a proteína animal. Funciona, não dói, a pessoa vai se acostumando, não vai acontecer nada demais. A mesma coisa com o eletrônico. Escolhe aí um período ou um dia por semana e faça essa desconexão. Aos poucos, você vai percebendo esse benefício, Carol. Boa dica. Gente, vai lá, né? Tem que seguir @doutor_Fernando_Neuro no Instagram, lá no YouTube também tem o seu programa, que é... É o Olho Clínico e o canal é Dr. Fernando Gomes. É isso, @doutor_Fernando_Neuro lá no Insta, o telefone 3825-2444, 3825-2444. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Sempre um prazer. Obrigada, meninos. Beijo, até amanhã, 12:30. Beijo, obrigada.